Boa noite, pessoal. Tudo bom? Final de tarde, final de domingo, mais uma semana começando. Estamos nós aqui de novo, nesse bate-papo informal, nessas reflexões. E hoje eu vou falar muito sobre saúde integral, que é a minha proposta de atendimento, é o que eu venho trazendo para vocês. E fica sempre assim. Se você não puder ver ao vivo, você sabe que na página no Instagram ou no Facebook da doutora Silene Paz, né, vai estar ali. A gente também tem um canal no YouTube. Então, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que vem acompanhando, que vem acompanhando o meu raciocínio, e eu espero poder realmente, de verdade, estar podendo ajudar vocês. Bem, vamos lá? Eu vou começar em respeito a quem já está aí. Tudo bom, pessoal? E aí, quando for, conforme for indo, vocês vão acompanhando depois, tá bom? Saúde integral. O que é a saúde integral? É uma união entre o físico, o químico, o mental, o emocional e o espiritual. Físico envolve alimentação, se você toma muita ou não medicação, envolve a tua atividade física, a qualidade de sono, como está o seu físico, certo? O químico, aí vem realmente a medicação, como que estão as suas vitaminas, os seus minerais, está precisando de suplementação? Como é que está essa parte química do seu organismo? Mental. Como eu venho sempre dizendo, a nossa mente pode nos curar ou a nossa mente pode nos adoecer. Então é muito importante, e não é fácil, hein, gente? É muito importante que a gente mantenha a mente conectada com a positividade, no acreditar, no sim, no vou vencer. E também ter essa mente com força para perdoar, para se libertar, para vencer a si mesmo. Afinal, qual é o propósito maior dessa vida, dessa existência, dessa vinda nesse planeta? A minha, pelo menos, é sair uma pessoa melhor do que eu entrei. Tem que ser uma Silene hoje melhor que a Silene de ontem. E aí é um desafio existencial. Emocional. Emoção, acho que a espécie Homo sapiens é a espécie que mais privilegiada de ter emoção. Mas se você souber controlar as emoções, porque são as emoções que te desequilibram, a raiva, o ódio, o medo, a inveja, e são as emoções que podem te levar no ápice, ou seja, te conectar realmente com o seu verdadeiro eu, com Deus, o amor, né? A resiliência, a emoção de ter uma saudade de alguém, a emoção de reencontro, a emoção de estar feliz, de estar torcendo por alguém. Então existem emoções que são boas e emoções que não são ruins, são emoções. E aí a nossa mente é que tem que controlar tudo isso. E o espiritual? A parte espiritual tem que ter a sua conexão com Deus, a sua conexão. De repente as pessoas podem precisar de uma religião para essa parte espiritual, de repente pode não precisar, mas não importa a religião, porque Deus não trouxe religião no mundo, Jesus, Buda, eles não trouxeram religião, mas esse equilíbrio, essa essência, esse encontrar consigo mesmo, essa viagem interior, né? Bom, vamos lá. Na proposta da saúde integral, eu, Silene, trabalho com a fisioterapia integrativa. Quando a pessoa chega lá no meu consultório, eu vou perguntar, com questionários, com anamnese, com avaliação, e aí eu vou delinear o tratamento. Então eu tenho que saber se a pessoa é uma pessoa psicossomática ou somatoemocional. O que é isso, Silene? Psicossomático, as emoções te adoeceram. Teve uma emoção, teve uma raiva, teve uma tristeza, uma melancolia, uma decepção, uma mágoa, um ressentimento, de tanto ir acontecendo hoje, amanhã, com essa pessoa, com aquela. Nosso cérebro não sabe que não é mais a situação, não é mais aquela pessoa, mas ativa mesmo a sensação emocional, né?
Então, de tantas emoções não boas, porque para você adoece. O somato emocional é aquela pessoa que já a mãe teve uma complicação na gravidez, uma eclâmpsia, ou então teve uma diabetes gestacional, ou você teve que sofrer muita dificuldade na hora do parto, sofreu muita cirurgia, ficou muito doente, muito acamado, enfim, de tanto adoecer, tem muita dor, tem dor crônica, de tanto adoecer, você somou as suas dores e foi mexer com o seu emocional. De qualquer modo, ou você sendo psicossomático ou somato-emocional, eu vou propor na sua proposta de autocura que você passe por todas as técnicas, mas o caminho é diferente. Então eu vou começar pelo físico ou pelo emocional. Então vai depender do que você é, como você está, né? Como a pessoa está. Quais são as ferramentas que eu tenho para auxiliar? Então eu vou falando, eu tenho a fisioterapia integrativa, a microfisioterapia, a análise biológica, que vem da nova medicina germânica, as terapias quânticas orientais, a hipnoterapia, e nas minhas sessões que eu mexo com quântica, eu sempre ponho para uma visualização terapêutica, uma meditação, treinar a respiração. Vamos explicar cada uma um pouquinho. O que é a fisioterapia integrativa? Ela engloba tudo isso. É uma proposta de mudança no seu estilo de vida. O meu professor Afonso Salgado, ele fala como ter saúde em um mundo doente. Nós vivemos num mundo intoxicado, oxidado, inflamado, né? O nosso organismo fica assim, porque toxina tem em tudo. Tem nas plantas, no adubo, no ar, no solo, tem os agrotóxicos, tem nos animais, na ração que é dada para eles, nos hormônios que eles recebem. Aí a gente vai no mercado, a prateleira é cheio de conservante, de corante, de produtos químicos, os produtos de limpeza da casa, cheio de problemas também de química, a química de uma tinta de cabelo, dos cosméticos, dos produtos de higiene pessoal. Só que nós temos a nossa mente, que também pode ser muito tóxica. Por isso que engloba tudo a sua saúde integral. E a fisioterapia integrativa, então, ela vai ter uma proposta de mudança de vida, onde a gente vai mexer com várias coisas. Daqui a pouco eu entro mais profundamente. A microfisioterapia, a gente já entra no campo quântico. É uma fisioterapia quântica. Através de micropalpações, eu vou achar o que a gente chama de relé, que é onde entrou o agente agressor, e nós temos 32 vias anteriores e 32 posteriores, que correspondem a órgãos, vísceras, glândulas. E o que acontece? Você adoeceu, você está num desequilíbrio emocional, ou porque o ambiente te afetou, ou porque vem de dentro de você, entendeu? E aí, essa via que foi afetada, onde está tendo um sintoma, eu formo um campo quântico. Nesse campo quântico eu posso datar, pode achar até 4 gerações passadas, 72 dias antes da mãe ficar grávida, na vida fetal, infância, adolescência e até a idade adulta. Quem pode fazer microfisioterapia, Silene? Todo mundo. A mãe grávida lá na fase fetal é bom, porque tudo que a mãe está vivendo, sentindo, ela está passando por esse bebê. Então já vai tirando, liberando esse campo. O bebê recém-nascido, entendeu? Com 1 mês, 2 meses, 3 meses, para tirar essa cicatriz que ele vem trazendo tanto dessa pré-concepção, quanto na vida fetal, quanto no campo morfogenético dele. Daqui a pouco eu vou entrar mais sobre o campo morfogenético. E depois na infância, na adolescência, idoso pode fazer, não tem contraindicação. A gente só vai começar pela micro ou pela outra técnica de acordo com a nossa conversa, na nossa anamnese, na nossa avaliação. E aí libera aquela cicatriz que ela é patológica, mas ela é uma marca que está ali no seu campo quântico. Aquela cicatriz é liberada, você lembrando ou não daquela data. Só que você precisa o quê? Ressignificar,
para se liberar. O que a gente não costuma lembrar é que, por exemplo, vamos supor que você passou por saiu uma data que tem alguma coisa emocional ali, uma perda, um sofrimento. Você lembra, às vezes, lembra o que é, mas como o seu corpo se sentiu aquele dia, naquele momento, quando você recebeu aquele impacto, aquela notícia ou aquela agressão física, emocional, mental, real ou imaginária? A gente não lembra se teve dor de cabeça, se teve dor no peito, se teve um disparo cardíaco, o intestino prendeu, eu tive vontade de ficar enjoada, tive vontade de vomitar. Como foi o organismo? A gente não lembra como o organismo. Então, essas vias podem estar marcadas porque elas tiveram uma reação naquele momento. Foi como o seu corpo, porque quando a gente recebe um impacto do meio externo, ele é violento. Você sofre em profunda solidão, mas esse impacto é severo e ele é biológico, os nossos 5 sentidos, já se conectam. E o que acontece? Quando conecta esses 5 sentidos, nosso cérebro tira uma foto e fica registrado aquilo. Bom, isso que eu estou falando para vocês é a análise biológica, é a nova medicina germânica do Dr. Hamer. Ela tem as 5 leis biológicas, o Dr. Hamer definiu isso, mas nem tudo é baseado. Tudo a gente pode usar, as nossas emoções podem nos adoecer, sim. Então, aquela dor no ombro, aquela dor na coluna, aquele tornozelo que torceu, aquele pé que não melhora, aquela fáscia que está ali congestionada, tudo pode ter uma causa emocional, sim. O seu corpo está respondendo, reagindo aos impactos físicos de outra forma. Mas existem coisas físicas, existem mal-estares, existe muita medicação, existe uma alimentação errada, existe uma intoxicação. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de direcionar. Não existe nenhuma técnica onipotente. Nada é só essa técnica resolve. Por isso que as pessoas, os profissionais, devem ter várias formações, buscar muita informação para poder direcionar o seu tratamento. E se ele vê que não é tudo da alçada dele, trabalhar em conjunto. De repente o emocional está tão grave que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. De repente a alimentação está tão bagunçada que precisa de acompanhamento de um nutricionista funcional, que é muito diferente um nutricionista que tem essa especialidade funcional, porque ele vai usar a alimentação para cura, a tua alimentação como remédio. Então a gente tem que ter esse cuidado. E também a medicina tradicional, a clássica, porque a alopatia, ela existe aí, ela ajuda muito, sim. Bom, vamos lá. Quando você recebe um impacto externo, severo, ele é biológico, você sofre em profunda solidão, nós temos 4 camadas no cérebro da embriologia. O endoderma antigo, o mesoderma... Desculpa, gente. A gente tem 4 camadas. Muito bem, o endoderma, que está relacionado com a nossa sobrevivência. O mesoderma antigo, que está relacionado com a proteção. Os tecidos que revestem os nossos órgãos, que revestem o nosso abdômen por dentro. O mesoderma novo está relacionado com você se sentir, tem todo o seu sistema músculo-esquelético, mas no sentir apto para estar naquele lugar. Como você está ali, você se sente capaz de estar ali? E aí nós temos o ectoderma, que é o córtex cerebral, que tem a ver com a nossa relação com o território. E o ser humano são os animais mais territorialistas que existem na face da Terra. Então, por exemplo, para uma pessoa ir lá no meu consultório, ela tem que se locomover para chegar ali. Então, essa locomoção, esse chegar junto, esse contato, tem relação com o ectoderma, com o córtex cerebral, que é essa parte territorial. Então, tem todo um significado. E aí a gente pode achar pelo campo quântico qual camada do cérebro, onde foi marcado ali o foco de Hamer, que foi o Dr. Hamer que desenvolveu essa ciência, liberar aquele foco, porém tem que ressignificar, tem que mudar a sua vida. O passado já foi, o que aconteceu já foi, a gente tem que encarar a forma de enfrentar as adversidades. Eu e você podemos passar pela mesma dificuldade, pelo mesmo trauma. Porém, o que vai fazer a grande diferença é como nós percebemos. Então, 2 pessoas podem passar por situações similares, mas uma percebe de uma maneira derrotada, fica mal, vai para uma cama, entra em depressão, reclama do mundo, reclama da vida, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do marido, do cachorro, do presidente, do patrão, dos empregados.
A outra também está sofrendo com aquele impacto, mas ela olha e fala, eu vou ter que mudar. É minha oportunidade de crescimento, eu não posso ser assim. A gente não pode mudar o outro, a gente pode mudar a si mesmo, que já é muito difícil. Eu vou fazer disso um desafio existencial. Ah, é? É um desafio existencial? Vamos lá. E se for necessário, vai pedir ajuda para isso, que a ciência está aí, para isso que existem tantos profissionais. E se não for necessariamente a ciência, pede ajuda para o padre, para o pastor, para o dirigente espírita, para sua mãe de santo, pede ajuda para um amigo. Mas peça ajuda, converse, tem essa troca aí de energia e de diálogo. Bom, terapia quântica oriental. Nós somos seres energéticos, nós somos energia e vibração. As pessoas acreditando ou não, nós somos energia e vibração. O universo é energia e vibração. As plantas, os animais, o ser humano, tudo é energia e vibração. Quando a gente passa por emoções não boas, não concentramos a nossa mente de uma maneira positiva, a gente desequaliza, a gente, vamos chamar, sendo um instrumento, a gente desafina. Então, na terapia quântica oriental, que é através da acupuntura quântica, pela pulsologia quântica, dá para descobrir qual elemento vai reger a sessão. Se você está com o seu emocional está com raiva, está com alegria, está com tristeza, está pensativo, qual órgão, qual víscera não está bem? Então a pulsologia vai determinar qual é o elemento e aí nós vamos desenvolver, nós vamos liberar as toxinas através limpando o meridiano da bexiga, usar pontos de acupuntura com diapasão para mexer na sua vibração. Nós vamos usar óleos essenciais, sprays essenciais para mexer na sua vibração. Não é aromaterapia, entendeu? É essencial, é vibracional, é quântico, para equalizar o seu ser biológico. Vamos, através de micropalpações, usando os pontos de acupuntura, nós vamos liberar as suas cicatrizes, ver que camada do cérebro que foi afetada, dá para datar também e libera aquela cicatriz, libera aquela toxina. Depois a gente usa tigela tibetana para equalizar através do som, que o som cura. Usar aquele som que vai trazendo, mexendo com o seu chakra cardíaco, que é da emoção, do sentimento, que conecta o amor incondicional de Deus na gente. Então, de acordo com isso, a gente vai equalizar. Então, se você está muito estressado, muito ansioso, naquele dia que você não está legal, está muito deprimido, se você passar por uma sessão de terapia quântica oriental, você sai equalizado em termos de vibração e de energia. Acreditando ou não, nós temos chakras no corpo inteiro, eles são vórtices de energia. E no canal medular nós temos os 7 chakras principais. O básico, o umbilical, o gástrico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Eles são responsáveis por órgãos, por vísceras, por glândulas, de acordo com a região do corpo. Eles são responsáveis por distribuir nutrientes e energia para as nossas células, para os nossos órgãos, para as nossas vísceras. Só que se a gente desafina, a gente não equaliza esse chakra, a gente não mexe nessa energia que é a energia Kundalini, que é a energia da vida, que todo ser tem. E eles têm cores. Ah, Silene, você está inventando. Não, tem sim. Aquilo que se você for na terapia holística e for pesquisar e ver, realmente aquelas cores têm a ver com a energia, com a vibração, com o som, com o cheiro. Nós temos 5 sentidos. Nós necessitamos do olfato, do paladar, da visão, do tato, para a gente sobreviver a qualquer custo nesse planeta, nessa vida. Tem muitos desafios existenciais. Bom, a hipnoterapia. Quando uma emoção é a causa, tem um evento fixo, uma emoção que nada está resolvendo, nada está aí. Já fez micro, saiu as datas e não melhorou. Já mexeu lá na sua alimentação, já mexeu nas suas toxinas, melhorou, mas não resolveu. Já fez uma terapia quântica oriental, equalizou, eu melhoro e volto, melhoro e volto. Bom, eu estou fazendo uma análise biológica, eu ressignifiquei, eu entendi algumas coisas. Tem uma emoção. Então, a gente tem que pôr, através da regressão, da hipnose, que não tem... Ninguém dorme, ninguém vai se submeter a fazer o que não quer, não existe isso, tá?
Mas o teu consciente, o teu nós temos um modelo da mente. O consciente, o inconsciente e o subconsciente. Muito bem. O inconsciente é aqui, vocês estão prestando atenção em mim, e o coração, o pulmão, o intestino, está tudo funcionando, a gente nem está consciente disso. O consciente é isso, quando está prestando atenção, quando fica armado, quando fica prevenido, quando tem os seus preconceitos. E o subconsciente é a nossa caixa preta. É ali que fica registrado tudo que acontece na nossa vida. E inclusive das nossas relações com os nossos antepassados. Tudo que eles passaram, tudo que está registrado no campo morfogenético, fica ali. Então, quando a gente tem que relaxar, fazer uma regressão e pôr o consciente, o subconsciente para conservar, para conversar, para entrar num acordo, resolver o que está ali, ressignificar. E a gente vai de acordo com a idade, vai voltando, vai para frente, vem voltando até a idade atual. Enfim, mas tem que ter uma emoção causando tudo isso. E a meditação? Ai, Silene, eu não consigo meditar. É difícil, às vezes, fazer meditação, fazer um yoga. As pessoas têm preguiça de fazer exercício, né? Mas se você aprender a respirar, que faz parte disso, aprender a ouvir uma música tranquila, a serenar sua mente, conversar com você mesmo, com a mente. Todo mundo conversa sozinho, hein? Vamos combinar. Mas, se você não quiser conversar em voz alta, conversa com a sua mente, se olha, entendeu? Olha, viagem interior, reflete como foi o seu dia, reflete como que você quer que seja o seu dia, isso já é uma meditação, entendeu? Então não é tão impossível assim a gente fazer uma meditação, é mais fácil do que a gente pode imaginar. Quando a gente fala em campo quântico, nós vivemos num holograma quântico, numa matriz quântica. Max Planck, que é um cientista, ele chama isso de matriz divina. E ele divide a matriz divina em 3 princípios. Então, eu vou dar uma lida aqui para poder não me perder. Ó. Todas as coisas estão conectadas na matriz divina. Por isso que a gente tem essa conexão de, às vezes, estar aqui e a pessoa está lá em outra cidade, lembra. Se você começa a pensar muito na pessoa, a pessoa lembra. Ou se você está num ambiente e começa a olhar muito uma pessoa, a pessoa acaba se olhando, não é? Essa conexão, tudo tá dentro dessa matriz divina. Ela é holográfica, o que significa que qualquer parte do campo contém tudo que existe no campo. Então, tudo que existe no campo dessa matriz quântica contém todo mundo que faz parte daquilo, tá? A matriz é o recipiente que contém o tempo e indica que o passado, o presente e o futuro estão ligados. Existe alguma força, um campo, uma presença constituindo uma grande rede que nos liga uns aos outros, que nos une ao nosso mundo e a um poder maior. Cada um, por isso que ele chama de matriz divina, porque ele está ligado com Deus. Por isso que esse Deus criador desse universo, ele tudo sabe, tudo vê, tudo sente, está conectado com a gente. Mas a gente, às vezes, Deus não abandona ninguém. A gente que se desconecta dele. Por isso que a gente tem que se equalizar, trabalhar a nossa mente, conectar, saber usar. Nós somos feitos de elétrons. E os elétrons, eles registram tudo o que acontece na nossa vida. Então a gente tem que saber utilizar bem esses elétrons, né? Como é que são os campos morfos, o campo morfogenético? Sheldrake identifica a presença de uma força invisível, presente no sistema, mas não identificado com um dos seus componentes, mas com o próprio sistema. Então, o campo mórfico é responsável pela organização, estrutura, forma do sistema, teria uma memória própria, determinada, isto é, pela contribuição de cada membro. Por isso que os nossos antepassados, isso é bíblico, gente. Lá na Bíblia tem lá a maldição dos 70 gerações que iriam passar, o meu antepassado que errou e fica. E aí a gente vai analisar, falar, isso é bobagem. Bobagem? Pode ver que existem famílias, vou dar um exemplo, que de repente a minha bisavó tinha o marido dela, o meu bisavô, ele era alcoólatra. Batia nela, humilhava, era alcoólatra. Aí a minha avó teve um marido alcoólatra, também agressivo. A minha mãe, o meu pai, foi um cara que bebia muito. E eu, quando eu vejo, eu tô casando com uma alcoólatra que quer me humilhar, que quer me agredir. Às vezes a agressão é verbal, tá, gente?
Isso se repete. Eu dei o exemplo de um marido ruim, mas pode ser uma esposa, pode ser uma doença, pode ser uma sensação, pode ser uma emoção que vem se repetindo de perda, de perda, de perda, de perda. Entendeu? Então isso fica no campo morfogenético, que está ali em cada membro. E o que acontece? Para cada um de nós hoje, estamos aqui, 5.000 pessoas atrás de cada um de nós sobreviveu a qualquer custo. Sobreviveu a todos os impactos. Como nós. Hoje, por exemplo, nós estamos sobrevivendo a essa pandemia, né? E está sendo um impacto externo, severo, biológico, que cada um está percebendo de um jeito. Uns estão perdendo um ente querido, outros estão com medo de morrer, outros ficaram doentes, não tiveram uma boa reação, outros nem sentiram, outro ficou hospitalizado, quase morreu. Entende? Outro, de repente, está com medo de perder o emprego, ou estou com medo de fechar minha empresa nessas knockdown, abre, fecha, diminuiu. E como é que fica para as pessoas que são muito apegadas na matéria? Como é que eu vou deixar de comprar as coisas, de ter meu passeio? Isolamento social que aumenta o medo, porque nós somos seres biológicos para conviver em sociedade, isso é um impacto severo para as crianças. Então, esse impacto que nós estamos vivendo vai passar para os nossos descendentes, pela nossa percepção, porque vai marcar nos nossos elétrons, fica no campo morfogenético. Morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma. Genética vem de gênesis, que significa origem. Os campos morfogenéticos são campos de forma, campos padrões, estrutura de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais, moléculas, enfim. Por que eu estou falando no campo morfogenético? Porque a microfisioterapia, quando eu formo o campo quântico, eu estou mexendo nesse campo morfogenético. Quando eu consigo datar e de repente sai lá, isso vem vindo de 4ª geração, do lado materno, o homem. Então foi o meu tataravô do lado da minha mãe, que passou por isso, que teve uma vida similar e está lá registrado e vem vindo. E eu estou sofrendo isso no meu organismo, na minha sensação, nas minhas emoções. Eu tenho que liberar aquela cicatriz e ressignificar. Eu, Silene, não trabalho com constelação familiar, mas é muito bom quando tem esses problemas, quando de repente tem história de aborto que não foi dado nem nome, ou as pessoas nem sabem que teve aquele caso. É preciso colocar. Eu sou a primeira filha, ou eu sou a segunda e nem sei que tive uma irmã, porque a mãe perdeu, foi tão traumático que ninguém falou. Vocês entendem? Então é super importante dar essa paz, essa tranquilidade para os antepassados, mas para os seus descendentes. Então, quando a gente mexe no campo quântico, quando a gente usa alguma técnica de campo morfogenético, é super importante para se ressignificar, para liberar a tal cicatriz. Silene, quais técnicas são quânticas? A microfisioterapia, as terapias quânticas orientais e a análise biológica, a nova medicina germânica. Todas elas estão ligadas com esse campo quântico, com esse campo morfogenético, com essas cicatrizes patológicas e emocionais que tem lá, de repente, de 4 gerações passadas, dos nossos pais, de 72 dias antes da mãe ficar grávida, vida fetal, infância, adolescência, juventude, vida adulta. Se a pessoa já estiver na vida adulta, é claro, né? Não tem previsão para o futuro, isso não. Tem da idade que eu estou para trás. O que aconteceu? Por que eu estou, de repente, com aquela úlcera, com aquela gastrite? O que eu tenho que mexer naquilo? Ou por que eu estou chegando num câncer e não consigo? Por que algumas pessoas se curam do câncer e outras não? É só a ciência? Muitas pessoas... E aí é que vem... Por que a fé funciona tanto? É a mente... É o meu eu espiritual, é o eu ressignificar, é eu fazer daquela doença uma oportunidade de crescimento. Claro que existem todas as toxinas, eu não estou falando, porque neste momento eu estou falando do campo morfogenético. Então o campo morfogenético envolve a nossa libertação do passado, liberar aquela cicatriz, ressignificar, começar de uma outra forma, mudar a percepção. Tudo que é quântico depende disso, da sua mente, da sua determinação. E isso interfere no físico? Sim. Mas quando o físico está explodindo, aí a gente entra com o quê? Com a fisioterapia integrativa. Vamos lá.
Alimentação. De repente você está tantos anos tomando medicação, passando por emoções sérias, comendo errado, né? Que você está explodindo, está com uma hipersensibilidade. Então você está muito intoxicado, oxidado, inflamado, o seu ser biológico não aguenta mais. Quando você tem uma dor crônica, você está inflamado, você está oxidado, você está intoxicado. Então isso vale para dor crônica, para fibromialgia, para qualquer, sabe quando você come e fica com aquela barriga estufada, se sente empanzinado, prisão de ventre, aí vem gases, vem arroto, intestino que não funciona direito, ou tem aquela síndrome do intestino irritável, solta direto, o seu microbioma não está bom. Então, nós temos que mexer na sua alimentação. Tem que ver se você está com hipersensibilidade, vai direcionar para um tipo de alimentação. É para sempre, Silene? Não, não é para sempre. Você está em tratamento. Então vamos lá, diminuir, tirar de repente açúcar, farinha branca, de 4 a 8 semanas. Entendeu? Aí vamos avaliando como você está reagindo. De repente o seu microbioma, o ambiente do seu intestino está cheio de bactéria ruim, porque nós somos 10% humanos. A gente não pode esquecer disso. Então tem que fazer uma modulação intestinal. Tem toda uma dieta, eu trabalho com isso, mas é a fitoterapia e a homeopatia de desintoxicação, que é a homotoxicologia. A gente tem, depois que limpa esse organismo, tem que suplementar. Não adianta ir lá na farmácia e comprar por conta um ômega 3 ou cálcio ou alguma vitamina. O seu organismo está precisando disso. Então a gente tem que ver como que tá os minerais, que o nosso solo, por mais que eu coma bem, o nosso solo é pobre em mineral. Então de repente tem que suplementar algum mineral, tem que suplementar algum tipo de vitamina, às vezes é mais de uma vitamina, a perda de uma vitamina às vezes está ligada com outra. Tem que dormir bem, só dormindo que a gente libera metais pesados. Só dormindo que o nosso cérebro libera melatonina. E se você não dorme bem, além de não liberar metal pesado, não ter melatonina, que é super importante para o seu emocional, para o seu equilíbrio na vida, você no outro dia não vai render, vai começar a ter perda de memória. Onde que eu estava indo mesmo? Porque é importante dormir, é saúde dormir, né? Fotobiomodulação. Eu tenho alguns equipamentos que quem trabalha com fisioterapia integrativos tem, que são luzes vermelha e infravermelha. Nós temos em todas as nossas células, nós temos a mitocôndria, e ela que dá energia, que dá força, que dá vitalidade. E às vezes a gente está cansado, já lutou tanto, já enfrentou tanto, está tão inflamado, está tão difícil que a gente tem que dar um up naquela mitocôndria. Então a fotobiomodulação faz isso. Ela tem a fotomodulação que a gente vai pôr. Nós temos naturalmente 5 órgãos drenadores primários: intestino, fígado, rim, pulmão e pele. Então ela vai em cada órgão, eu vou colocar aquela cinta de fotobiomodulação. Tem o sublingual que vai agir diretamente no seu fígado. Nós temos o capacete que vai mexer no cérebro, vai melhorar a sua memória, vai melhorar a sua qualidade de sono, vai dar mais plasticidade, melhorar a irrigação sanguínea, prevenção de Alzheimer, prevenção de Parkinson, tudo isso. Por exemplo, nós temos um óculos que se você não dormiu bem, aquilo que o cérebro libera, só usando aquele óculos. Então eu vou ter que mexer na sua qualidade de sono. Para isso existe essa fotobiomodulação, que é luzes. A velocidade da luz é o que tem de mais rápido. E ela ajuda, ela é curativa. Toque sutil, tem algumas manobras de osteopatia, terapia manual, a própria microfisioterapia. Quando o toque sutil já foi provado cientificamente que ele cura. Quem não gosta de um cafuné, de um carinho? Pode ver um gatinho, um cachorrinho, uma criança. Às vezes você tá mal e nesse momento, vivendo essa pandemia, que as pessoas não podem se tocar, gente, eu sempre desenvolvi minhas professoras de balé, porque eu tenho uma academia, e formo bailarinas e formo professoras de balé. E o que eu mais pegava no pé delas é assim, ó, vocês têm que ser a tia do balé. Tem que beijar, tem que abraçar, tem que agradar essa criança. E agora eu tô dando aula de balé, porque voltou agora e eu que estou na sala, eu não posso abraçar as crianças. Eu não posso beijar essas crianças. E eu vou lá e vamos bater o cotovelinho. Tem que fazer aula de máscara.
Elas vêm para mim e falam assim, tia, posso tirar a máscara? Tá abafando. Aí eu falo, abaixa um pouquinho aqui embaixo do nariz. Deixa eu tomar água mais vezes na aula. Porque não tô podendo ter esse toque sutil. Então, de repente, a pessoa tá triste, tá mal, e você dá aquele abraço, você põe a mão nela, conta comigo, faz um carinho, isso é um toque sutil. Nossa pele tem receptores que vão direto pro cérebro, e isso mexe com o nosso cérebro, entendeu? Então, é muito importante. Atividade física. Não é porque eu sou proprietária de uma academia que eu tô falando em atividade física, não. Atividade física libera metal leve, metal médio, ela realmente vai liberar serotonina, dopamina, vai mexer com... Você vai ter uma relação social no ambiente de uma academia, por exemplo. Mas se você vai fazer uma caminhada ao ar livre, você vai ver pessoas, vai ver animais, vai ver plantas. Sai da cama! Tá em depressão? Tá tão difícil assim a vida, mas você tem que reagir. Só você pode fazer alguma coisa para você. A minha proposta é autocura. Eu sou uma ferramenta, eu sou um instrumento, eu sou uma facilitadora. Tem várias técnicas, várias ferramentas que podem te auxiliar. Mas quem se cura é você. Pode ver que até mesmo Jesus falava assim, ó, sua fé, ele fazia os milagres, mas ele falava o que para a pessoa? A sua fé te curou. Porque tem que ter essa conexão, você tem que fazer a sua parte, você tem que estar determinada a reagir, você tem que estar determinada, que o seu mal-estar é tão grande que vale a pena o sacrifício, de repente, de ficar sem comer farinha branca e açúcar, de ficar 15 dias, 20 dias, 2 meses sem tomar o vinho, a cerveja, porque o meu físico está ruim. Tem que valer a pena eu fazer uma atividade física e descobrir qual eu me dou bem e descobrir que isso faz bem para mim. Pro meu sistema. Eu não estou falando de estética. A estética é uma consequência. Porque quando você elimina todo o que está de errado na sua alimentação, passa a fazer uma atividade física, passa a dormir bem, passa a desintoxicar o seu organismo. Gente, é uma consequência. Você vai acabar emagrecendo. Entendeu? Mas vai emagrecer com saúde. Não adianta você ir lá no médico e tomar aquelas bombas que vão te deixar cada vez mais pirado, nervoso, ansioso, angustiado, irritado. Não fala comigo, eu tô tomando remédio para emagrecer, eu tô de dieta, nem fala comigo. É diferente a proposta da fisioterapia integrativa, de você se equalizar, de você se equilibrar, de você se centrar, controlar esse estresse. E, consequentemente, você vai acabar emagrecendo se tiver que emagrecer, entendeu? Porque ninguém vai emagrecer o resto. Ah, eu tenho 50 quilos, 40 quilos, 30 quilos. Não, só se você tiver alguma doença, senão não é assim. A meditação e a respiração, que eu já falei, faz parte da sessão de fisioterapia integrativa, entendeu? Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Eles estão ligados com os nossos órgãos, com as nossas vísceras. Um deles é o nervo vago. Quando a gente está muito nervoso, muito ansioso, muito estressado, ele está agindo aqui na parte dorsal. E o que eu faço? Eu estimulo através de eletroestimulação ou de eletroacupuntura o ponto ventral, para poder te deixar mais calmo, mais feliz, com mais prazer. Então, tem que liberar o óculo motor, tem que liberar o nervo frênico, tem que porque o glossofaríngeo, porque a gente fica às vezes entalado com as emoções, não fala as coisas, aí tem a ver com a mastigação, que a gente tem vontade de morder aquela situação que não resolveu, ou tem uma disfunção na articulação, né? Range, dente. Então, tudo isso vai facilitar você a viver melhor. Vamos falar um pouquinho do microbioma. Microbioma é o ambiente do intestino. A maioria das pessoas acham que serotonina, dopamina é só no cérebro, né? Então vou tomar lá uma medicação, estou com depressão, vou tomar uma medicação para liberar mais serotonina. E se o seu organismo não produz serotonina? Então não é bem assim. Agora, o intestino, se ele não estiver bom, cheio de bactéria boa, estiver lotado de bactéria ruim, ele não vai ter força para pôr as toxinas para fora. E esses nervos ligados, principalmente o nervo vago, ele não vai ter força para mandar a serotonina, dopamina lá para cima para o seu cérebro, para te dar uma reação. Então, vamos lá. A Lana Collin é uma bióloga, ela escreveu o livro 10% Humano. Para cada célula que compõe um recipiente que você acostumou chamar de meu corpo, existem 9 células impostoras pegando carona.
Você não é formado só de carne, sangue, músculo, osso, cérebro e pele. Há também bactérias, fungos. Na verdade, você é mais eles do que você. Ela ainda fala assim que somente no intestino abriga mais de 100 bilhões deles. Cerca de 4.000 espécies diferentes criam os seus próprios pequenos nichos aninhados em uma da dobra do seu colo. No decorrer da vida, você vai ter abrigado o peso de 5 elefantes africanos de micro-organismos. Eles estão por toda a sua pele. Fungos, bactérias, vírus, faz parte da nossa vida. Por isso que nós somos 10% humano. Agora, quando o seu intestino está ruim, se você tem muita vontade de açúcar, porque o teu intestino está assim de bactéria ruim. Farinha branca e açúcar é comida para bactéria ruim. E aí, o que tem que fazer? Tem que limpar esse organismo, tirar as bactérias ruins, depois você tem que pôr bactérias boas de acordo com o mal-estar que você está sentindo, depois dar alimento para suas bactérias boas, porque quando o nosso sistema imunológico, por exemplo, por que uma pessoa fica tão ruim com o Covid e outra reage melhor? É o sistema imunológico dela que tá bom. Mas se ela tiver com o intestino bom, bom não é ir no banheiro ou não ir no banheiro, hein, gente? Eu não tô falando disso. Que é importante a gente ir no banheiro, mas eu não estou falando de intestino bom, não é só ir no banheiro. Como é que tá o intestino? Ah, Silene, tá ótimo, eu vou no banheiro todo dia. Não, não é isso. Você já limpou esse intestino por dentro de bactérias ruins? Como é que tá a tua alimentação? Como é que tá a tua emoção? Como que está reagindo? Vamos melhorar o ambiente. Não adianta dar remédio, vitamina, num aquário sujo, numa água suja, para um peixinho bom. A gente tem que limpar aquele organismo. Então, a gente tem que tirar essas bactérias ruins, colocar bactérias boas. De repente, se você tem fungos, tem que ter toda uma medicação, um tratamento para tirar esses fungos. Ah, Silene, é fungo aquele que dá na unha? Não, às vezes dá realmente sapinho, na língua, no refluxo, ali na gastrite. Olha, gente, nós somos 10% humanos. Nós vivemos. Quando é assim, não é assim, oi, gente, eu cheguei. Não é, oi, gente, nós chegamos. Porque nós somos uma comunidade. Nós vivemos em comunidade. E a maior prova disso é que quando a gente morre, né? O que acontece com o nosso corpinho? Bom, a base de tudo é ressignificar os padrões de DNA. Oi, Eloá. Oi, Flávia. Oi, Alan. Tudo bom? Um beijo para vocês, viu? Obrigada pelo carinho, pelo apoio de todos vocês. É bom saber que eu posso contar com vocês. Ressignificar o nosso DNA. Como isso, Silene? Em primeiro lugar, trabalhar a nossa mente, a nossa conexão. Nós temos que aprender a ser pessoas mais positivas. É difícil, gente. É difícil. Mas lamentar não resolve. Não acreditar não te leva a lugar nenhum. Então, a gente tem que ressignificar. O passado já foi. Não tem o que fazer por ele. Mas ele tem que ter sido uma lição para mim. Ele tem que ter sido uma oportunidade de crescimento. Ele tem que ter sido um degrau para mim. Aquela pessoa que fez alguma coisa que eu não consigo esquecer, que de repente eu não consigo perdoar, que está aqui entalado, ela está tocando a vida dela. Nem lembra muitas vezes que eu existo e eu estou ficando com úlcera, com gastrite, com câncer. Porque está em mim. Quando você perdoa, quem se liberta é você. Então a gente tem que trabalhar o perdão, tem que trabalhar a paciência. Lembrar que o outro eu não posso mudar. Eu não vou mudar o meu chefe. Mas eu posso mudar a forma de perceber, a forma de chegar junto, a forma de conversar. Eu não vou mudar meu filho. Mas eu posso, na minha relação humana, chegar de outra forma. Não é gritando que se consegue as coisas. Não é batendo que se consegue as coisas. Então é necessário ter diálogo. Mas para isso eu tenho que conseguir conversar comigo mesma. Eu tenho que conseguir fazer essa viagem interior. Deixa eu beber um gole d'água, gente, porque eu tô com uma sede de tanto falar. Eu tenho que conseguir me conectar.
Respira, inspira pelo nariz em 3 tempos. Mantém, expira pela boca em 6 tempos. Treina isso. Você vai estar treinando a variabilidade da sua frequência cardíaca. Para a gente estar bem, um organismo bom, sabe quando faz um eletro e está lá a onda tudo para cima e para baixo? Quanto mais alternada, melhor está o seu ser biológico. Tanto que quando uma pessoa está para morrer, o que faz com a linha dela? Fica linear, né? Vai ficando fraquinho, 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 até que fica reta. Então, para você ter uma variabilidade da frequência cardíaca boa, você tem que respirar bem. É a respiração que controla isso. Por que, Silene? Porque quando você consegue, naquele nervoso, naquele estresse, que você está todo agitado, em luta ou fuga, para sobreviver a qualquer custo, você inspira, mantém, vai soltando devagar, faz isso 1, 2, 3 vezes, você já não vai reagir, você vai agir. Você já não vai ser, de repente, ser impulsivo, entendeu? Nós temos um eixo de barreira de proteção, é o eixo que envolve hipotálamo, hipófise e suprarrenal. É do sistema nervoso central. Quando vem aquele impacto que eu falei que no campo morfogenético a gente percebe, o eixo que ativa é esse, na hora. Então começa a liberar cortisol, começa a liberar açúcar, porque eu tenho que entrar em luta ou fuga, eu preciso mais de energia, aí vai liberar mais insulina, vai desequilibrando o meu organismo. Isso acontece 1, 2, 3, eu vou deixando, você vai caminhando para uma síndrome metabólica, e eu continuo nesse sistema, eu não mudo nada, eu não faço nada. Quando eu vejo uma diabetes tipo 2. E para piorar, quando mexe lá na suprarrenal, nesse cortisol, o que eu vou querer? Comer barra de chocolate, comer pizza, comer massa, porque libera substâncias que dão prazer pra gente. Mas não é o ideal. De vez em quando, não tem mal nenhum. Eu não sou contra, eu como de tudo, viu, gente? Eu como de tudo. Tomo meu vinho, tomo minha cervejinha, mas é de vez em quando. Não posso fazer isso da minha rotina. Uma fuga. Entendeu? A gente tem que, então, controlar essa respiração, fazer uma meditação, coloca uma música boa, calma, suave, descobre uma música que você goste, entendeu? E vai descobrir uma atividade física que você gosta. De repente é uma caminhada, é uma corrida, é um vôlei, é uma natação, é uma academia, uma dança. Eu sou suspeita, né? Mas eu amo dançar. E eu tenho até uma das minhas formações é dança-terapia. Porque usar a dança para soltar o seu corpo e expressar uma emoção e trazer a emoção para fora. Então a gente tem que lembra que na saúde integral, para a gente ter uma saúde integral, o que é necessário? Cuidar do físico, alimentação, atividade física, qualidade de sono, cuidado com o tipo de remédio que está usando. A gente tem que cuidar do químico, é onde entra as vitaminas, os suplementos, cuidado com excesso de medicação, principalmente a automedicação, até quando eu vou ser dependente de medicação, né? E aí mudar, para de usar tempero pronto, que compra lá no mercado, e compra ervas, compra lá um alecrim, um açafrão, um orégano, um manjericão, mistura tudo e usa isso para fazer o tempero da sua comida. É muito mais saudável. É anti-inflamatório, é antioxidante. Usa plantas, coisas naturais. Você pode comprar até aquelas que vendem, sabe, os pacotinhos no mercado, mas não o tempero pronto, que tá cheio de corante, de conservante, de sódio. A gente fala que é para descascar mais e desembrulhar menos, porque é uma bomba, né? A gente tem que cuidar do mental. Lembra sempre que a nossa mente nos cura, mas a nossa mente pode nos adoecer. Conforme eu percebo o mundo, eu tenho que trabalhar a minha mente para ressignificar, para sair dessa. Só eu vou ter essa força interior. Trabalhar o emocional. Nós somos seres que temos emoções, emoções boas e ruins. Quando a gente tem muita emoção ruim, a gente adoece. Então a gente tem que ressignificar, trabalhar isso. E isso vai muito de você ter força. Amor próprio, o auto-amor. Faz parte você ser vaidosa. Não aquela vaidade que eu sou a tal, que eu humilho os outros, não. Mas aquela vaidade de gostar de cuidar do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo, de gostar da figura que você está olhando para o espelho, de valorizar. Isso é auto-amor.
Não só isso, a gente tem que cuidar do ser todo, mas isso faz parte sim, e do seu espiritual. A gente quer não queira, nós somos somos seres espirituais. Isso aqui, ó, somos 10% humano, nós somos uma comunidade andando para lá e para cá, que a qualquer momento pode se desintegrar e nada do que tem aqui a gente vai levar. Mas a nossa essência, o que eu fui, o que eu fiz, o que eu pensei, como eu ressignifiquei. Pensando em campo morfogenético, honre as 5.000 pessoas que tem atrás de cada um de nós. Sobreviver a qualquer custo. E vamos pegar a raça brasileira? Não vou pegar o mundo não, tá? Índio que foi estrupado, invadido, perdeu terra, foi morto. Africano que tinha uma liberdade, uma família, virou escravo, perdeu contato, foi parar num outro lugar, perdeu o amor, sofreu, apanhou, foi humilhado. Europeu que tinha uma vida, uma estrutura, larguei tudo para começar a vida numa selva. Ou então foragido de guerra. Japonês, italiano, russo. De tudo isso veio a raça do brasileiro. São os nossos antepassados. Olha o que eles passaram. Em guerra, que soldado invade a casa, destrói tudo, estrupa as mulheres. Isso é a nossa história. E essas pessoas sobreviveram a tudo. Para que hoje, porque se não tivesse sobrevivido a minha tataravó e conhecido o meu tataravô, a Silene hoje não estava aqui. Então, foi fácil? Não. Então, quando a gente ressignifica, a gente libera esse campo morfogenético, a gente honra esses nossos antepassados e a gente deixa uma coisa melhor. Não adianta querer deixar só um planeta melhor, é importante, mas cuidando só do ecossistema, só por fora. Tem que cuidar por dentro, para você deixar, ter uma geração melhor. Nós somos espelhos. Outro dia na aula de balé, uma mãe falou assim, cola na tia Silene, tudo que ela fizer você faz. Aí eu olhei e falei, nossa, a tia Silene não pode fazer nada de errado. Ela falou, não. Eu tô relacionando com uma criança, eu como modelo de professora, entendeu? De balé, que a criança vai fazer o que a Silene fizer. E isso é cada um de nós, para filho, para neto, para sobrinho, para criança que de repente está ali te admirando e você nem é nada dela e ela te admira, para quem te acompanha. E não é que a gente tem que ser perfeito, mas a gente tem que ser melhor. Melhor que o outro? Não, melhor que nós mesmos. Nós estamos numa viagem. Essa viagem, o trem partiu quando a gente nasceu. E foi parando em algumas estações, a estação da infância, a estação da adolescência, a estação da juventude, da maturidade. Mas essa viagem vai ter um fim. E quando eu descer, que eu dê um adeus para toda a viagem, e que na minha bagagem tenha alto amor, tenha paciência, resignação, muita superação e gratidão. Sabe por que às vezes a gente sofre? Porque a gente esquece de ser grato. A gente esquece de ter gratidão a tudo que tem. A gente reclama pelo que não tem. Eu reclamo pela dor no pé, mas eu podia não ter aquele pé. Eu reclamo porque eu hoje não posso andar, eu estou andando com um carro que está quebrando. E eu queria um carro novo, mas eu podia estar a pé. Eu reclamo porque eu tenho que trabalhar e que saco, eu tenho que enfrentar aquele chefe, eu podia estar desempregado. Eu reclamo porque eu vou ter que comer verdura e legumes, porque eu vou ter que comer ovo no almoço, mas eu podia não ter o que comer, porque isso é o planeta. Ah, Silene, mas podia ser tudo melhor. Podia ser tudo melhor, mas só vai ser se a gente trabalhar a nossa mente, se a gente trabalhar o nosso interior. Que a gente consiga cada dia mais trabalhar a nossa saúde integral. E que cada dia mais eu possa auxiliar vocês de alguma forma. E eu quero muito agradecer a cada um de vocês que está aí. Muito obrigada, viu, Maria Carolina? Muito obrigada mesmo. Se você não ouviu o nosso papo inteiro, fica aí no nosso Instagram. E a semana que vem a gente está de volta com outro tema, com outra reflexão. E eu espero sinceramente, de alguma forma, estar podendo auxiliar alguém a refletir. Porque cada vez que eu preparo um bate-papo para a gente, eu, pelo menos a Silene, eu tenho ajudado bastante, porque eu tenho refletido. E isso para mim está sendo uma meditação.
Tchau, gente. Obrigada, viu? Um beijo.